Senador Aníbal Diniz. Senhor presidente, Me permite, senador eu tenho que me Rubem retirar, Figueiró. mas não poderia deixar de cumprimentá-lo também. Vossa Excelência, que como eu, deixará o mandato dentro de alguns dias. Eu tenho muito respeito por Vossa Excelência e pelo Estado que Vossa Excelência representa. Tive a oportunidade de visitá-lo há uns anos atrás e vi a pujança daquele Estado e que também se desponta hoje como um dos mais importantes da região extremo-oeste do nosso país. Minhas homenagens a Vossa Excelência e que Vossa Excelência continue jovem como é, como o senador Mozarildo, que volte a servir ao seu Estado e quero, da televisão, um dia assistir às suas magníficas intervenções da tribuna em favor do Brasil e do seu Estado do Acre. Me permita que me retire com as minhas homenagens e um Feliz Natal a Vossa Excelência e a todos aqui, com o meu respeito e a minha profunda admiração. Muito obrigado, senador Rubem Figueiró. Muito obrigado pela gentileza de Vossa Excelência, pelo carinho com que Vossa Excelência sempre nos tratou nessa casa. É uma honra ter servido aqui no Senado Federal, entre tantas pessoas interessantes e, entre elas, Vossa Excelência, que me honrou muito a gente estando juntos e debatendo temas e tratando de assuntos atinentes ao nosso querido Brasil. Mas, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, fiz aqui algumas anotações para uma despedida, mas tenho a impressão que vou ter que seguir no improviso, vou ter que abandonar o texto, porque acho que o momento não é um momento de prestação de contas numérica ou de me ater a certos dados que estão contidos no decorrer desses 4 anos de trabalho que nós procuramos executar da melhor maneira aqui no Senado Federal. Então, acho que o primeiro momento é um momento de agradecimento, né? Eu faço um agradecimento a Deus, porque eu sou uma pessoa de fé e sei que tudo que Deus faz na vida da gente é bem feito. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Portanto, eu, como sendo uma pessoa de fé, sei que tudo na minha vida aconteceu no momento certo e eu sou muito feliz por tudo o que me aconteceu até aqui, muito agradecido, porque também na Bíblia é dito que em tudo devemos dar graças a Deus pelas nossas conquistas e também dar graças a Deus nos momentos de dificuldade, quando a gente encontra forças para resistir. Esse é o sentido do em tudo dai graças, e eu tenho mantido essa prática de, mesmo quando me deparo com uma situação difícil, eu me levanto e digo graças a Deus, porque eu sei que se estou passando por algo difícil, mais adiante teremos algo a comemorar. E devo dizer que fico muito feliz por ter tido a oportunidade de viver 4 anos como senador da República Federativa do Brasil, aqui na Casa do Equilíbrio da Federação, ter podido participar dos debates de assuntos relevantes com as pessoas mais preparadas da política brasileira, porque indiscutivelmente essa casa é a casa onde estão os mais preparados políticos, os líderes com a maior soma de voto do Brasil, porque em se tratando de uma casa de mandatos majoritários, todos os que servem nessa casa tiveram a maioria dos votos do seu estado. E eu sou muito feliz porque fui guindado à condição de senador da República por força da minha história. Nunca pedi um voto pessoal, nem para ser suplente. Houve sempre quem fez essa defesa do meu nome, e o dia em que participei da reunião da Frente Popular, na condição de suplente, de candidato a suplente do
então senador Tião Viana, eu fui à reunião apenas para agradecer a decisão unânime pelo meu nome naquele momento. Então, cheguei ao Senado Federal sem ter precisado pedir um voto e exatamente por reconhecimento da minha história, porque eu sou um militante de base do Partido dos Trabalhadores, aliás, sou um dos poucos que, na condição de militante, acaba ocupando um mandato. Não tive mandato anterior, nenhum, nem de vereador, nem de deputado, apenas tive a minha militância e atuei nos nossos governos da Prefeitura de Rio Branco, de 93 a 96, com o então prefeito Jorge Viana, depois nos governos de 99 a 2010, 2 governos consecutivos do então governador Jorge Viana e um governo do governador Binho, e depois vim para o Senado. E tive a minha vida profissional como jornalista, né? Sempre atuei, e exatamente por isso ocupei a área de comunicação dos governos que nós conquistamos no Acre. E nesses agradecimentos todos que faço, quero agradecer muito aos meus familiares, né, aos meus irmãos, gostaria de agradecer aos meus pais, que não acompanharam em vida essa minha chegada ao Senado Federal, né? Sei que eles ficariam muito orgulhosos, minha mãe, meu pai, mas eles faleceram antes de eu chegar a essa condição. Meus irmãos acompanham essa minha história, tenho vários sobrinhos e as minhas filhas, a Ana Beatriz e a Janaína, e a minha esposa Elisângela, que compartilham comigo todos os momentos. Então, eu também faço um agradecimento especial a essas pessoas, porque são elas que verdadeiramente seguram o rojão. São as pessoas que dão o suporte para a gente enfrentar os momentos mais difíceis, e são as pessoas que, todas as vezes, quando a gente tende a se desesperar com alguma situação, elas também contribuem para falar: olha, fique firme, você é uma pessoa de fé, as situações vão se resolver bem. E então eu tenho sempre uma palavra de agradecimento também para os meus irmãos, meus 4 irmãos. Nós éramos em 10 irmãos, 5 homens, 5 mulheres. Um irmão morreu acidentado, então restam 3 irmãos além de mim e mais 5 irmãs, e todas muito carinhosas. Todas as vezes que vou ao Acre, faço questão de, uma vez visito a casa de um, outra vez visito a casa de outro, sempre para não dar ciúme e sempre para tomar um bom café, comer um pão caseiro e usufruir daquele momento agradável de estar com a família. E todas as vezes, quando eu recebo um abraço, um beijo de uma irmã, principalmente, diz: estou rezando por você, Deus está no comando, e eu fico absolutamente feliz por isso e me sinto um gigante, porque quando a gente recebe um abraço de um familiar com palavras fortes, a gente se sente absolutamente preparado. Então, feito esse agradecimento à minha família, né, uma família que eu amo muito, que é o centro, eu acho que definidor de um projeto de sucesso, tem que passar por uma constituição familiar. Se a gente não consegue o respeito nem da família, como é que vai tentar pleitear o respeito da sociedade? Então, se alguém quer conquistar alguma coisa na vida, uma sugestão que eu dou: primeiro conquiste a sua família. Seja respeitoso com sua esposa, seja respeitoso com seus filhos, seja respeitoso com seus pais, com seus irmãos, porque se a gente consegue construir um ponto de partida, um suporte forte na família, com certeza os outros passos a gente vai conseguir dar com muito maior segurança. O terceiro agradecimento que eu queria fazer é exatamente aos companheiros do Partido dos Trabalhadores do Acre. Os companheiros do Partido dos Trabalhadores do Acre têm tido uma solidariedade para comigo que eu não posso omitir em momento algum. Os companheiros do PT sempre me deram voz e vez. Em todos os momentos, antes de eu ser senador, eu, como militante de base,
nunca me foi negada a voz em reunião nenhuma. Sempre quando eu levantei a mão para dar uma opinião, eu não precisei de mandato para dizer aos meus companheiros o que pensava e as opiniões que eu tinha sobre as coisas que estavam sendo discutidas. Então, meus companheiros do Partido dos Trabalhadores do Acre sempre me deram voz e vez, e por isso eu tenho muito respeito por cada um dos meus companheiros, em todos os municípios. Agora mesmo, quando foi no finalzinho, início de 2014, quando estava naquelas definições de candidatura, eu pude fazer reunião em 20 dos 22 diretórios do Partido dos Trabalhadores do Acre e fiquei muito feliz porque desses 20 diretórios com os quais eu me reuni, eu tive o apoiamento de 18 deles e eu estaria absolutamente em condição de disputar o Senado, mas como houve uma composição acertada para garantir a reeleição do governador Tião Viana, que indiscutivelmente era o projeto mais importante, nós chegamos ao entendimento de que deveríamos apoiar a candidatura da companheira perpétua do PCdoB pela unidade da Frente Popular, pelo fortalecimento do nosso projeto, e nós chegamos a esse entendimento e eu fiz questão de depois me comunicar com todos os companheiros dos diretórios, fazendo ligações para cada uma das pessoas que tinham defendido o meu nome, para dizer que nós precisávamos apoiar a companheira perpétua, para que a gente pudesse garantir a unidade da Frente Popular e garantir a vitória do governador Tião Viana. Graças a Deus, fizemos a opção certa, fizemos a opção acertada. O governador Tião Viana foi reeleito numa campanha dificílima, que se nós tivéssemos cometido um erro sequer, teria nos causado a derrota. E, graças a Deus, nós tivemos presente nesse processo, construindo o passo a passo, e se hoje o governador Tião Viana está reeleito para mais 4 anos de mandato, para dar continuidade a esse projeto fantástico, que é o único do Brasil, que tem 5 vitórias consecutivas para o governo. Foram 2 vitórias com o governador Jorge Viana, 1 vitória com o governador Binho e agora 2 vitórias com o governador Tião Viana. Aí alguém pode ainda perguntar, como aconteceu comigo há poucos dias. Uma pessoa chegou para mim e falou: mas, senador Aníbal, por que você não foi candidato à reeleição? Eu falei: porque o nosso projeto é um projeto vitorioso e não pode dar lugar a vaidades, não pode dar lugar a vontades pessoais. A gente tem que cuidar do tamanho do projeto, que exige total grandiosidade dos seus integrantes. E assim, eu não fui candidato, mas graças a Deus nós comemoramos uma grande vitória, que foi a vitória do governador Tião Viana, e assim a gente vai ter a continuidade do nosso projeto, realizando muito mais, promovendo muito mais justiça social, realizando tantas outras possibilidades de sonhos que foram construídos lá atrás por Chico Mendes, muito antes da gente ser governo, e depois foram transformados em políticas públicas com o governo do Jorge Viana, com o governo do Binho, e agora tem continuidade com o governador Tião Viana. Então, de tal maneira que eu me sinto absolutamente feliz e retomo a minha fala inicial. Deus está no comando e tudo que Ele decide a respeito da minha vida é bem decidido e eu tenho que dar graças a Deus por isso. Estou vendo o senador Jorge Viana aqui pedindo uma parte, muito provavelmente vai ter que sair às pressas para ver a diplomação da presidenta Dilma, então tenho que conceder uma parte para ele e logo em seguida eu prossigo o meu pronunciamento. Eu queria primeiro agradecer ao senador Mozarildo, que está nos ajudando sempre a conduzir aqui o plenário do Senado. E eu não poderia deixar, eu fiquei aqui, mas são tantos, inclusive o senador Mozarildo se despedindo, a minha querida colega Ana Rita, o Rodrigo Hollenberg, Cícero Lucena, Jaime Campos, presidente Sarney, tantos que vieram aqui, a senadora Ivonete Dantas, e eu não poderia faltar nessa hora que o senador Aníbal faz esse discurso de despedida aqui no Senado Federal, de pedir licença para, de alguma maneira, tentar deixar algumas palavras para o senador Aníbal e para a minha querida amiga Elisângela, que está nos dando a honra aqui de estar no plenário. A convivência contigo, Aníbal, eu esqueço o regimento, é muito longa.
e ela é um privilégio para mim, ter podido ser seu amigo, seu colega de trabalho, trabalharmos 4 anos na prefeitura, depois irmos para um escritório, tentar a sobrevivência, trabalhando honestamente para seguir organizando um movimento político no Acre, chamado Frente Popular. Depois da batalha de 90, anterior à prefeitura, depois conseguimos passar 8 anos governando o Acre e, felizmente, sem falsa modéstia, nós conseguimos promover mudanças que entendemos fazem parte hoje do nosso registro, de que a boa política, a política feita com honestidade, com bons propósitos, ela pode melhorar a vida das pessoas, sim. Ela pode transformar a vida de um Estado, de uma sociedade, sim. E o senador Aníbal, esteve conosco nessa jornada toda, sendo sujeito dela, atuando nos momentos de extrema dificuldade e celebrando também as conquistas junto conosco. Foram 4 anos na prefeitura trabalhando, enfrentando todo tipo de problema, e o resultado foi que nós resgatamos a autoestima, elevamos a autoestima do povo de Rio Branco. Depois, 8 anos no governo do Estado do Acre, o senador Aníbal dentro do gabinete, 8 anos, trabalhando como secretário de Estado, e o resultado foi que nós elevamos e resgatamos a autoestima do povo acreano. Talvez esse seja a melhor consequência que a boa política pode trazer, mexer no sentimento das pessoas. Porque nós não governamos Rio Branco, nem administramos Rio Branco. Nós não governamos o Acre, nem administramos o Acre. Nós cuidamos. Nós cuidamos, é diferente. Vossa Excelência é médico, senador. Sabe que o cuidado é algo muito mais amplo, muito mais forte. E depois o senador Aníbal seguiu trabalhando com o governador Binho mais 4 anos. Foi escolhido pelo senador Tião Viana, pelo então candidato, como o primeiro suplente. E quando o governador Tião Viana, em 2010, foi eleito, senador Tião Viana foi eleito governador, senador Aníbal assumiu definitivamente esse mandato, que hoje ele, com esse discurso, presta conta e se despede. Foi vice-presidente dessa casa, ganhou o respeito aqui no Senado, como ganhou na prefeitura e no governo do Estado. Eu posso dizer que o senador Aníbal é um patrimônio de integridade, de honestidade, de honradez e um exemplo também de como deve se portar um militante político, com disciplina, mas também com opinião, com cautela, mas com ousadia. E eu, Aníbal, estou falando essas palavras porque eu sei que elas ficarão nos anais do Senado Federal. Se hoje estou aqui na condição de primeiro vice-presidente, devo muito a você. Se fui prefeito, devo muito a você. Se fui governador, devo muito a você. O projeto da Frente Popular, se chegou até aqui, deve muito a você. Não é pouca coisa, senador Mozarildo. Imagine um estado da nossa Amazônia, o de Vossa Excelência é parecido com o nosso, onde idealistas, pessoas sonhando com um mundo melhor, com a vida melhor para todos, com a política nova, ganham 4 vezes a prefeitura da capital, 5 vezes o governo do Estado, ganham 6 mandatos do Senado Federal. Isso num período de 24 anos. Então, eu penso que nós somos uma geração que teve a confiança da nossa população para ocuparmos cargos públicos. E fico feliz, Aníbal, de no teu currículo você poder escrever que teve a honra de ser senador do Brasil, representando o povo do Acre, e eu posso lhe afirmar que depois desse registro tem também de que conquistou o respeito do Senado Federal, dos senadores dos diferentes partidos. Senador Luiz Nunes, quantas vezes senadores dos mais diferentes partidos, inclusive que tiveram embates com Vossa Excelência, fazem sempre questão de deixar claro
o reconhecimento da sua postura que engrandeceu o Senado e o nome do Acre aqui nessa casa, que tem uma história de Tião Viana, de Marina Silva, de Nabor Júnior, de tantos outros grandes senadores que já passaram por aqui. Então, fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu registro de que vou sentir falta da sua presença ao meu lado, batalhando comigo em defesa do Acre e do Brasil. Vou sentir muita falta. Mas a nossa amizade extrapola os cargos que ocupamos. Eu espero seguir tendo o privilégio da amizade sua, da Elisângela, das meninas, né, da Ana Beatriz e da Janaína, que são pessoas como se fosse parte da mesma família. E te desejar, assim, te pedir desculpa até por falhas que a gente comete e os desencontros, mas de minha parte eu tenho muito orgulho de ter sido colega durante 4 anos aqui no Senado do senador Aníbal Diniz. Obrigado. Obrigado, senador Jorge Viana. Jorge Viana é um irmão de causa. Dividimos todos os momentos, todas as conquistas e todas as batalhas ao longo desses 24 anos de formação da Frente Popular e mais o período do Partido dos Trabalhadores. Então, temos uma longa história juntos e Vossa Excelência, com seu à parte, me deixa muito sensibilizado e a certeza de que estaremos juntos para fazer os enfrentamentos que se fizerem necessários no sentido de construir um Acre cada vez melhor e um Brasil cada vez melhor para todos. E eu gostaria também de fazer esse agradecimento especial ao senador Jorge Viana, ao governador Tião Viana, que me aceitou como suplente em 2006, que foi nas eleições de 2006 que nós fomos eleitos, e 2010 foi que efetivamente eu assumi como senador. Então, tenho um agradecimento especial também ao senador, hoje governador Tião Viana, reeleito, que teve a confiança de me convidar juntamente com os partidos da Frente Popular para ser o seu suplente, e a nossa relação sempre foi uma relação de muito respeito, de muita consideração, de muita solidariedade. E eu gostaria de dizer que quando assumi aqui, no dia 21 de dezembro de 2010, eu fiz uma referência a um texto que eu gostaria de repetir, que é um texto muito profundo para mim, porque ele diz: você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque teve a humildade de colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, centímetros acima de todos os rios, não seria mar, mas seria uma ilha. Toda a sua água iria para os outros e ele ficaria isolado. Esse texto faz parte de um poema de Paulo Roberto Goeck, A Grandeza do Mar. E me inspirei nesse texto no meu primeiro pronunciamento aqui dessa tribuna, porque sei que posso aprender muito mais e chegar muito mais longe se eu tiver a humildade de me colocar na condição de receptáculo, de ouvinte, de viver a beleza de ser um eterno aprendiz, como nos cantou magistralmente o saudoso Gonzaguinha. Viver a beleza de ser um eterno aprendiz. Procurei me colocar exatamente nessa condição aqui nessa casa. Procurei aprender com todos, sendo senador da oposição, sendo senadores aliados, sendo senadores mais experientes, ex-governadores, ex-presidentes da República, como o presidente Sarney, o presidente Itamar Franco, que esteve conosco no início dessa legislatura, depois se foi, depois de concluída a sua missão, o senador Collor, que também foi presidente da República, ex-ministros, tantos experientes dessa casa, e eu procurei aprender com todos. E entendo que a
política fica muito melhor quando a gente se coloca sempre na condição de aprendiz, porque a gente só consegue tomar uma decisão sábia se a gente tiver a capacidade de ouvir, de entender qual é a dimensão daquele problema e tentar dar um rumo com sabedoria para encontrar a melhor solução. E juntamente com esse texto, eu disse no meu pronunciamento inaugural aqui, de uma frase do meu mestre inicial, quando eu estava no seminário, Padre Paulino Baltassarre, nosso amigo, que provavelmente deve estar lá assistindo em Sena Madureira, no Acre, esse pronunciamento. O Padre Paulino Baltassarre, quando eu era ainda um seminarista, me disse certa feita que para ser um bom seminarista eu precisava ter costa de burro, estômago de porco e espírito de anjo. Ele disse que eu tinha que estar pronto para fazer o trabalho que sobrasse para mim fazer. E ele disse que eu tinha que, todas as vezes que sentasse à mesa, comer o que estivesse posto sem nunca reclamar, porque no mundo há muitas pessoas com fome e a gente não pode se dar o luxo de dizer eu como isso, não como aquilo, a gente tem que comer de tudo, porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que está reservado para a nossa vida, portanto temos que estar preparados para comer de tudo. E por último, ele disse que nós tínhamos que ter espírito de anjo, porque os anjos pacificam os ambientes. E tendo espírito de anjo, a gente consegue encontrar soluções fantásticas como a que tivemos ontem aqui na aprovação da PEC, da ciência e da tecnologia e da inovação do Brasil, um pleito de toda a comunidade científica nacional, e Deus sabe qual foi o tamanho da mobilização, senador Antônio Aureliano, que estava aqui e nos ajudou na mobilização, enquanto o senador Suplicy ficou ali no palanque, no púlpito, falando por quase 4 horas, nós ficamos aqui mobilizando um senador de 1 a 1, conseguimos 49 votos no primeiro turno e 50 votos no segundo turno. Depois de uma batalha do senador Jorge Viana para fazer uma agenda com o presidente da casa, reunindo toda a comunidade científica com o presidente Renan e obtendo do presidente Renan a garantia de que a matéria iria ser colocada em pauta. Depois do deputado Cibá Machado ter feito várias reuniões com a comunidade científica para provar que aquela matéria era uma matéria que tinha o consenso da comunidade científica, e aí eu vi o quanto que é importante a gente ter boas relações. A gente chegar no senador Luiz Nunes e falar, senador, precisamos de mais um voto, não tem um senador que o senhor tem aí na sua lista de telefone que possa chamar, e o senador Luiz conseguir trazer o senador Cícero Lucena, conseguir o senador Eduardo Braga, nos últimos momentos, trazer o senador Ricardo Ferraço, e assim a gente teve os votos necessários para aprovar uma PEC da maior importância para a ciência e tecnologia no Brasil. Aí eu já traduzo um pouco do meu espírito. Em nenhum momento aqui eu quis disputar estatística, apresentar indicação disso, indicação daquilo, proposição disso, proposição daquilo. Eu quero ajudar o Brasil. E eu imagino que ajudar o Brasil é fazer o que nós fizemos ontem, independentemente de quem seja o autor da PEC, mas era um apelo da sociedade e nos mobilizamos e aprovamos essa matéria, como foi aprovada também ontem a matéria que criminaliza o feminicídio, uma conquista das mulheres brasileiras, fruto do valoroso trabalho da senadora Ana Rita e de outras senadoras que se mobilizaram para ter essa matéria aprovada ontem. Então, isso, para mim, me dá satisfação e me dá a total certeza do dever cumprido, porque o dever cumprido não significa a gente ganhar sempre. Significa saber que aonde teve a vitória, teve a nossa participação. E se porventura a vitória não veio, a gente fez a parte da gente. E aí eu falo do meu projeto que prevê que nas eleições com 2 vagas para o Senado, haja equilíbrio de gênero. Uma vaga seja destinada às mulheres, outra vaga seja destinada aos homens. Essa matéria está sob vista coletiva na Comissão de Constituição e Justiça. Nós não tivemos condição nessas últimas sessões da Comissão de Constituição e Justiça de votar essa matéria exatamente por ausência de quórum qualificado. A gente não conseguiu reunir o quórum terminativo. Não tivemos a vitória, mas a semente está plantada.
Eu tenho certeza que essa matéria vai continuar em discussão na próxima legislatura, senadora Ana Rita. Eu tenho certeza que outros padrinhos aparecerão para defender essa matéria, porque o Brasil exige que essa matéria seja discutida. O Brasil está hoje na 158ª posição no ranking mundial da participação feminina no parlamento, e nós temos na mão um instrumento proposto por mim, mas que já conseguiu a adesão de todas as mulheres dessa casa e de boa parte dos homens, porque o relator dessa matéria é o senador Paim, que assumiu com total fidalguia e total coragem a defesa dessa matéria, e eu tenho certeza que nós vamos reunir muitos outros senadores para defendê-la nessa legislatura que começa no dia 2 de fevereiro de 2015 e vai até o 31 de janeiro de 2019. E nós temos 4 anos aí para fazer uma boa reflexão, um bom debate e, quem sabe, até termos o Brasil mudado para as eleições futuras, porque hoje nós temos apenas 13 senadoras mulheres nessa casa, mas nós temos a possibilidade, com a aprovação do meu projeto, de nunca ter menos que 27 mulheres aqui representando o Brasil na Casa do Equilíbrio da Federação. Isso é muito importante, porque asseguraria 27 vagas para as mulheres, 27 vagas para os homens, e as outras 27 vagas seriam disputadas entre homens e mulheres, que estabeleceriam um equilíbrio. Isso é fazer justiça, isso é olhar com um olhar solidário numa casa em que deve se estabelecer o equilíbrio de gênero, porque essa casa é a Casa do Equilíbrio da Federação, e para ser a Casa do Equilíbrio entre os Estados, é preciso também que haja o equilíbrio entre gêneros, porque nós somos homens e mulheres, nós somos uma sociedade de homens e mulheres, com 52% da sociedade sendo mulheres. Por que o Senado Federal tem que continuar sendo uma casa com, dos 81 senadores, quase 70 sendo homens? É possível que a gente faça uma casa com um maior equilíbrio de gênero e com a participação mais justa das mulheres. Então, essa matéria que eu fiz questão de me referir aqui é um exemplo de como eu penso a minha contribuição na política. A minha contribuição na política só faz sentido se ela vier verdadeiramente para tornar o nosso Brasil um pouco melhor. Eu não vou apresentar a proposição para apenas ter holofote. E imagino que esse seja o propósito de todos os senadores, de todas as pessoas que contribuem para a construção de um Brasil melhor e de um mundo melhor. A gente procura identificar aonde tem algo que pode ser aperfeiçoado para a vida ficar melhor. Porque esse é o sentido de fazer política. Qual é a razão de ser da política, se não é buscar os mecanismos possíveis para tornar as nossas sociedades melhores, para tornar a nossa vida melhor? Esse é o sentido da nossa batalha, e exatamente por isso eu sou tão feliz, porque a minha geração é uma geração vencedora. Nós fomos oposição com o presidente Lula, e depois tivemos a oportunidade de vê-lo por 2 mandatos consecutivos sendo presidente e fazendo o governo que marcou profundamente a história da inclusão social no Brasil, inclusão de negros, inclusão de pobres, com os negros presentes nas faculdades, com os pobres tendo FIES, tendo ProUni, tendo oportunidade de estudar em faculdades particulares bancadas pelo governo. Nós temos essa realidade posta hoje no Brasil, com os institutos tecnológicos espalhados por todos os estados brasileiros e milhões de jovens tendo a oportunidade de fazer um curso tecnológico, se tornarem profissionais, terem uma vida melhor a partir do seu próprio trabalho. Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente respira fundo e aliviado e pensa assim, vale a pena fazer política. Fazer política é fantástico. Fazer política é muito bom, fazer política pode e é, com certeza, o caminho para construir as novas possibilidades na vida das pessoas. E nesse sentido, eu sou tão feliz por pertencer à política. Disse hoje no aparte ao senador Sarney, e repito aqui para os senadores que me honram ouvindo esse meu pronunciamento. A política é tão interessante que as pessoas se formam em medicina, se formam em engenharia, se formam em pedagogia, se formam em eletrônica, nas mais diferentes áreas. Mas com pouco, elas praticamente
abdicam da sua vida profissional, que dedicaram uma vida toda de aprendizado e de sacrifício e de estudo, para vir se dedicar à política. Como é que eu posso entender que uma atividade dessa não é uma atividade completamente abençoada, que tem um imã, que tem uma atratividade especial? A política tem que ser tratada com muito respeito. Eu não posso aceitar veículos de comunicação que ficam colocando a política como se fosse a própria, digamos assim, o protótipo do inferno, como se a política fosse o lugar de tudo quanto não presta. Não, pelo contrário. Eu entendo que a política é o caminho para a gente fazer as boas coisas para a vida de um país. E exatamente por isso, eu estufo o peito e digo com todo orgulho que sou da política, gosto da política e vou permanecer na política. Ou disputando, ou não disputando, ou só colaborando no anonimato, mas pertencendo à política, porque não é eu quem escolho a política, é a política quem me escolheu e eu vou ter que atender a esse chamado, porque é uma vocação que aconteceu naturalmente. Eu ouço, por ordem, o senador Antônio Aureliano e depois a senadora Ana Rita. Excelentíssimo senador Aníbal Diniz, extraordinário representante do Estado do Acre, quero dizer a Vossa Excelência que, graças a Deus, nós temos políticos como Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, pela sua história, pela forma que Vossa Excelência conduziu a vossa vida pública e da forma que Vossa Excelência está narrando aqui, estimula cada vez nós mais a fazer política, mesmo em partidos opostos. Porque o respeito entre cidadãos não está em função das ideias só, mas sim dos ideais e da forma que se conduz as ideias. Fiquei muito feliz ao escutar Vossa Excelência a falar de Deus. Mesmo vivendo num Estado laico, eu acho que é muito importante na vida de cada um de nós termos Deus no nosso coração, porque é Ele que nos conduz. E fiquei mais feliz ainda ao escutar Vossa Excelência falar que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, se assim Deus ou assim não o permitir. Eu estou absolutamente de acordo com Vossa Excelência e sinto que o Estado do Acre está muito feliz com a participação de Vossa Excelência aqui no Senado da República. Vossa Excelência lembrou do Gonzaguinha, que é um cantor e compositor já falecido, mas extraordinário, que dá uma demonstração clara da sensibilidade de Vossa Excelência quanto aos temas que caem no coração da gente no dia a dia. E Vossa Excelência colocou sempre procurar ser um aprendiz. Mas, nessa mesma música que Vossa Excelência lembrou, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E também querer ser um eterno aprendiz. Mas Vossa Excelência é o eterno aprendiz do bem. Por isso, Vossa Excelência pode dizer, ter a honra de ser feliz. Não vai ter a vergonha de ser feliz. Vai ter a honra de ser feliz, porque a felicidade está no bem fazer, no bem conduzir a sua vida e ter a capacidade de olhar no espelho diariamente e dizer, eu sou feliz porque cumpro com o meu dever e faço o bem pela coletividade e exerço a plenitude da vocação que Deus me deu. Deu a Vossa Excelência. Parabéns, senador Aníbal Diniz. Vossa Excelência pode olhar-se no espelho e perante a sua mulher e seus filhos e o Estado que Vossa Excelência representa e dizer o seguinte, eu cumpro a minha missão com muita honra. Parabéns. Muito obrigado, senador Antônio Aureliano. Imagine a felicidade de poder ouvir uma parte de Vossa Excelência, sendo filho do ex-presidente Aureliano Chaves, aqui conosco nesse final de legislatura e emitindo essa sua opinião a meu respeito. Muito obrigado por suas palavras e muito obrigado pela grandiosidade também com que Vossa Excelência conduz o seu mandato e fiz questão de citar a sua participação na aprovação da PEC
12, a PEC da Ciência, Tecnologia e Inovação ontem, porque minutos antes ou horas antes eu estava distribuindo castanha do Acre, castanha do Brasil, produzida pela nossa cooperativa extrativista do Acre, Cooperacre. E eu disse, que bom que eu entreguei essa castanha que te deu energia para voltar para fazer esse voto. E esse voto foi Salvador, viu? Porque nós, no primeiro turno, foram 49 votos. Se tivesse um voto a menos, nós perderíamos a PEC. Então, Vossa Excelência salvou a PEC também. E isso é muito bom, porque todo mundo que votou pode dizer, eu salvei. E é assim mesmo. O sucesso é assim, quando a gente consegue um resultado bom, é a gente bater no peito e falar, eu garanti esse resultado. Vossa Excelência garantiu, o senador Jorge Viana garantiu, o senador Ana Rita garantiu, e cada um que votou ontem garantiu a PEC da Ciência, Tecnologia e Inovação. E é assim que eu imagino que a gente constrói os bons resultados. Parabéns a Vossa Excelência, foi um prazer imenso conhecê-lo e quero levar essa lembrança por toda a vida e fico muito feliz com a parte de Vossa Excelência e com a generosidade das palavras de Vossa Excelência a meu respeito. Ouço com muita atenção a senadora Ana Rita. Senador Aníbal, eu estava aqui ouvindo todo o seu pronunciamento e fiquei disposta a expressar esse meu sentimento. Vossa Excelência, desses 4 anos, chegou como eu cheguei, vindo de uma suplência de senador e que, de fato, se tornou um grande senador aqui, não é? Se tornou um grande amigo e companheiro do Partido dos Trabalhadores e que sempre foi um senador extremamente partidário, solidário, atuante, presidindo diversas vezes, aí na maioria das vezes também, a Comissão de Constituição e Justiça. Tive a alegria de ter a presença do senhor na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Meio Ambiente. Então, Vossa Excelência teve um papel fundamental na defesa de políticas públicas importantes para o nosso país, para o nosso povo brasileiro, sempre disposto a defender aquilo que é de interesse da maioria da nossa população, de interesse particularmente dos trabalhadores. Então, eu quero aqui, senador Aníbal, manifestar essa minha alegria de poder ter convivido com o senhor durante esses 4 anos, hoje acompanhado aqui da sua esposa, da sua filha. Tivemos diversas oportunidades de poder estarmos juntos, né, famílias juntos, nesse período também, celebrando as conquistas e também discutindo os nossos procedimentos aqui na casa. Então, foi muito bom poder conviver com o senhor. Eu espero que um dia possa visitá-lo no Acre. Vai ser uma alegria para mim poder ter essa oportunidade, não é? Me parece que é um estado muito bonito, um estado muito aconchegante. Não conheço de perto, mas pelas informações que vocês trazem. É só o melhor lugar do mundo. E também tem uma coisa muito boa entre vocês. O senador Aníbal, o senador Jorge, há uma harmonia e uma convivência muito boa entre vocês, companheiros lá no Acre, né? Nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o governador Tião Viana. É um trabalho bonito que vocês fazem, um trabalho que engrandece o povo acreano e que engrandece o Brasil. Então, eu quero parabenizar, senador Aníbal, toda a sua passagem aqui pelo Senado, pela convivência que nós tivemos nesse período e pelo trabalho, pela competência, pela dedicação que Vossa Excelência teve durante esse período. Então, parabéns. Desejo também ao senador Jorge todo o nosso carinho também e espero, senador Jorge, que nesse período que eu não estarei aqui, né, de ter a oportunidade de retornar, de poder conviver, né, durante também, né, alguns momentos, voltar a ter essa convivência com vocês que muito me animou, que muito me alegrou durante esse período. Então, parabéns pelo trabalho, boa sorte, um Feliz Natal, um bom Ano Novo, muitas energias positivas e que Deus sempre abençoe o trabalho de vocês lá no Acre. Amém, senadora Ana Rita, muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. É muito bom ouvir o carinho e o respeito que Vossa Excelência tem para comigo e para com
a forma de como a gente tem se portado politicamente no Acre, quando Vossa Excelência se refere dessa harmonia entre eu e o senador Jorge Viana, na realidade a gente tem procurado fazer com que as coisas aconteçam espontaneamente nas nossas vidas. E de vez em quando a gente diverge sobre determinado assunto, é muito comum a gente conversar, aprofundar e até chegar a um entendimento que pode ser mais próximo daquilo que eu defendo, pode ser mais próximo daquilo que ele defende, mas sempre procurando a melhor saída possível para aquelas situações. E exatamente por isso... Por favor, senadora. Me permite fazer uma complementação que eu acabei não me lembrando, mas que é altamente relevante. Vossa Excelência foi um dos senadores que abraçou a causa das mulheres, que fez brilhantes defesa desta tribuna de assegurar espaços na política para as mulheres. Então, senadora Aníbal, Vossa Excelência comprou a nossa luta, né? Se apropriou, na verdade, da nossa luta com tanta disposição e com tanta vontade. Então, muito obrigada também pela parceria, pelas defesas que Vossa Excelência fez aqui, no sentido de ampliar os espaços da participação das mulheres nos espaços de poder. Então, muito obrigada, em nome das mulheres parlamentares, em nome das mulheres brasileiras, pela sua dedicação. Isso é muito importante para nós, porque isso também faz com que outros parlamentares possam também, cada vez mais, fortalecer essa luta, que não é só das mulheres, mas que também é uma luta de todas as pessoas que querem ver esses espaços cada vez mais de igualdade, democráticos, defendendo os interesses da maioria do nosso povo. Obrigado, senadora Ana Rita. O segundo, a parte de Vossa Excelência, me inspira a concluir o meu pronunciamento, porque Vossa Excelência buscou algo que é fundamental. Eu convivo no mundo de mulheres. Sou pai da Ana Beatriz, que está aqui presente, e da Janaína, que nesse momento deve estar no TSE como atuante do escritório que ela estagia. Muito provavelmente ela acompanha todas as sessões, deve estar lá acompanhando a diplomação e por isso não está aqui presente. Mas eu gostaria de dizer mais. Além das mulheres da minha vida que me inspiram, minha esposa Elisângela e as minhas irmãs, as pessoas que estão à minha volta, eu queria falar aqui a respeito da minha mãe para concluir o meu pronunciamento. A minha mãe ensinou-me muito cedo que as mulheres fazem milagre muito antes de se imaginarem santas. A minha mãe, numa família com 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres, eu vi muitas vezes ela fazer uma galinha e conseguir alimentar esses 10. Com um detalhe, todo mundo se servia e ela sempre se servia por último. Ela sempre se servia por último. Imagino que em muitas famílias brasileiras seja assim. Ela sempre servia por último. E acontecia um fenômeno nesse momento. Quase sempre os filhos faziam fila para ir tirar um bocadinho do prato dela, porque era o prato mais gostoso. E um dia eu fiz um comentário sobre essa história para uma deputada, que inclusive foi candidata a vice na chapa do Requião, no Paraná. E ela disse assim: a sua mãe fazia milagre mesmo, e vocês não percebiam que ela simplesmente comia por último porque ela sabia que ia faltar para alguém, e se faltasse para alguém, que fosse para ela. Essa mulher, a minha mãe, eu tenho certeza que alguns dos meus irmãos estão assistindo e podem testemunhar essa história. Os meus parentes que ficaram no Paraná também podem testemunhar, porque certamente viu, e é assim, aquelas famílias numerosas, né, o milagre da sobrevivência é diário. O milagre da sobrevivência é diário. Então, eu aprendi dessa forma, e hoje, aos 52 anos de idade, que completei a semana passada, eu posso dizer com muita maturidade: se tem uma forma de fazer política com mais justiça e com mais decência, é atribuindo mais poder às mulheres. Se as mulheres
tiverem o poder de decisão, com a capacidade que elas têm de fazer a partilha para garantir a alimentação dos seus filhos, como fazia a minha mãe, eu tenho certeza que a gente vai construir uma sociedade muito melhor. Graças a Deus, nós temos hoje a presidenta Dilma, eleita e reeleita. Mas ainda podemos dar passos muito mais importantes, fazendo com que a Câmara tenha uma representação feminina maior, fazendo com que o Senado tenha uma representação feminina maior e fazendo com que as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores e os ambientes todos de decisões tenham maior participação das mulheres. E nós temos que estar permanentemente pensando em fazer política como sendo fazer algo para o bem de todos. Assim como a minha mãe conseguia dividir uma galinha entre 10 filhos e tinha às vezes que apareciam convidados, é possível fazer política com distribuição de renda, com garantia do mínimo necessário para todas as pessoas que precisam sobreviver com dignidade. Já avançamos muito no Brasil nos últimos 12 anos, mas temos muitos bons desafios pela frente. E nós vamos continuar firmes e fortes, fazendo a boa batalha, fazendo a boa defesa de que o Brasil é um país maravilhoso, é um Brasil com potencialidades infinitas e nós podemos sim fazer com que o Brasil tenha uma agenda positiva, uma agenda boa, uma agenda de boas coisas acontecendo para o bem de todos os brasileiros. E a política tem que estar a serviço da boa agenda. É a isso que eu digamos assim, me coloco à disposição, da gente construir boas histórias que engrandeçam o Brasil, que engrandeçam todos os estados brasileiros, porque todos os estados são cheios de histórias. Quantas histórias de Minas Gerais, quantas histórias do Espírito Santo, quantas histórias do Amapá, de todos os lugares surgem histórias fantásticas que a gente tem que aproveitar essa casa do equilíbrio da federação para dizer que o Brasil é um país lindo, é um país fantástico, o povo brasileiro é o melhor que há nesse Brasil, né? Porque o melhor do Brasil é o povo brasileiro, assim como o melhor do Acre é o povo acriano. Eu termino fazendo esse agradecimento e também fazendo um agradecimento especial à minha equipe, que trabalhou comigo, a minha equipe que está lá no Acre e a minha equipe que está aqui no Senado Federal. A gente, por força da correria, não para sempre para agradecer, mas todo mundo teve um papel importante a cada reunião que realizei, as pessoas que estavam ali para contribuir, para construir o melhor ambiente e também as pessoas que ajudaram intelectualmente na produção das nossas proposições, que foram poucas, mas foram muito consistentes e de muita qualidade. A consultoria do Senado, uma consultoria ultra qualificada, todas as vezes que tive dificuldade em relação a algum tema, acionava o chefe de gabinete com um telefonema, com uma solicitação, estava sempre lá uma equipe da consultoria para tratar daquele tema, como não sei se existe algum órgão no Brasil com tanta capacidade instalada quanto o Senado Federal em termos de equipe técnica. Portanto, agradeço a todos que contribuíram e exatamente porque eu me coloquei na condição de aprendiz e pretendo me colocar nessa condição, que eu estou ciente de que acabei absorvendo aspectos importantes que me fizeram mudar e mudar para melhor. Me sinto hoje um pouco melhor do que quando entrei, mas sei que tenho muitos defeitos e tenho que continuar lutando para ser um pouco melhor a cada dia. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado pelo prazer da convivência nessa casa fantástica de aprendizado, essa escola da melhor política brasileira, que é o Senado da República Federativa do Brasil. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.